Olá, bom dia. Bom dia. Bombeiros fazem buscas nesta manhã por 10 pessoas que ainda estão desaparecidas na região metropolitana de São Paulo. O temporal causou 24 mortes e elevou o risco de deslizamentos em vários pontos do estado. Janeiro foi o mês com mais casos de Covid de toda a pandemia. Graças à vacinação, o número de mortes foi bem menor do que o pico anterior. A variante Ômicron está perdendo força na cidade do Rio e migrando para o interior do estado. Por causa da pandemia, 650 mil crianças saíram das creches e da pré-escola, principalmente no ensino particular. Em tempos de desemprego alto, golpistas estão oferecendo vagas falsas para enganar quem precisa de trabalho. A Ucrânia anunciou que vai reforçar o exército em meio aos esforços diplomáticos para evitar uma guerra com a Rússia. Hoje é terça-feira, 1º de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando. A população de São Paulo ainda enfrenta os reflexos da chuva que deixou 24 mortos. O prejuízo foi grande e mais de 1.500 famílias, Ana, tiveram que sair de casa. É uma tragédia em vários pontos. Vamos começar então o Bom Dia Brasil, indo direto para São Paulo, falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia para você. Vamos começar falando de Franco da Rocha, aí na região metropolitana, que é um dos lugares mais atingidos, o local com maior número de mortes até agora. Em Franco da Rocha, as buscas por vítimas continuam. Continua, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos, mas é aquela história. Continua, depois é interrompida, porque a chuva vai e volta. É fato que hoje a gente tem um tempo um pouco mais estável, digamos assim, mas ao mesmo tempo temos a garoa que insiste de vez em quando. E aí esse trabalho tem que ser interrompido, depois é retomado. Os bombeiros acreditam que ainda há 10 pessoas desaparecidas. A Indianara Campos está em Franco da Rocha, região aqui na cidade fica na região metropolitana de São Paulo. Com mais informações, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você que nos acompanha. Nesse momento, as buscas tiveram de ser interrompidas por causa do risco de um novo desabamento. Os bombeiros trabalharam com uma equipe reduzida durante a madrugada. Às 6 da manhã, retomaram as buscas por completo, mas agora tiveram que parar por causa desse novo risco. Ao todo, 8 pessoas morreram nesse deslizamento que aconteceu no domingo pela manhã. 4 pessoas da mesma família estão sendo veladas hoje pela manhã aqui na cidade. 8 pessoas foram resgatadas com vida. Em todo o estado, 24 mortes foram provocadas pela chuva forte do fim de semana. E entre as vítimas, 8 são crianças. A Prefeitura de Franco da Rocha montou 3 alojamentos para abrigar os desalojados e está recebendo doações de alimentos e roupas. Em todo o estado, segundo a Defesa Civil, 1.546 famílias estão desalojadas. Rodrigo. Obrigado, Indianara Campos. Como a gente viu, os bombeiros contam com a ajuda dos voluntários. Muitos são moradores, conhecem bem o local. O repórter Giba Bergami mostra como foi o trabalho de resgate nessa segunda-feira. Mesmo com o dia já escuro, o trabalho não parou. Dezenas de moradores da região de Franco da Rocha se juntaram aos bombeiros nas buscas aos desaparecidos. Jason, desempregado, deixou mulher e 5 filhos em casa. Ele entrou na lama para contribuir, pois acha fundamental ajudar. Cara, eu sou ser humano, eu só estou fazendo, acho que é meu dever, meu papel aí de ser humano a poder ajudar o próximo. Simplesmente isso. Mais de 36 horas depois da tempestade que atingiu a região metropolitana de São Paulo, a cidade de Franco da Rocha ainda conta os prejuízos. No centro da cidade, a água insistia em não baixar e carros continuavam submersos. Onde não tinha mais água, sobrou muita sujeira. Os funcionários dessa loja de móveis trabalharam na limpeza. Perdemos tudo lá dentro, televisores, poltronas, sofás, né? Perdemos tudo. Esse hospital particular perdeu macas e outros equipamentos. Ficou tudo cheio de lama. A prefeitura, que também foi atingida pela enchente, diz que 61 imóveis foram interditados. Pelo menos 200 pessoas tiveram que sair de casa. Mesmo mais fraca, a chuva não deu trégua. Essa daqui é a Rua São Carlos. Para qualquer lugar que a gente olha, tem montes de terra. Como esse pedaço aqui, onde tem essa escavadeira retirando toda a terra que veio do morro abaixo. Aqui é um ponto de apoio, se reúnem os bombeiros e os voluntários que estão ajudando nas buscas. Voluntários e bombeiros que entram por aqui, por essa escada, e vão naquele acesso ali, ó.
É bem naquele ponto que eles vão trocando de funções. Quem está cansado de cavar a terra, vem para cá, e outro que está descansado vai até lá para continuar as buscas dos desaparecidos. A Tatiana é merendeira numa escola pública de Francisco Morato, cidade vizinha. Tirou o dia para distribuir comida e água para quem trabalhava intensamente nas buscas. E é pessoal de todo canto, vem de Morato, vem de Franco, do bairro, quem não é do bairro, tem gente de todo lugar ajudando. Porque uma situação dessa, o povo se comove, né? Não tem como se comover. Os braços só paravam na hora em que vítimas eram encontradas. 3 foram identificadas nesta segunda. O José Ailton era segurança e professor de Muay Thai para crianças pobres. Ele vivia com a mulher, Luciana, e o filho do casal, Osiel, de 2 anos, em uma casa que foi soterrada. A dona Madalena, tia do José Ailton, estava em busca dessa notícia, que ela não queria receber desde domingo. E eles morreram abraçados, os 3. Ele morreu abraçado para proteger o filho e a esposa. Tristeza que só, olha só. Mais de 900 áreas de risco já estavam mapeadas nas cidades que registraram mortes no fim de semana. 300 só em Franco da Rocha. Nós vamos ver que nos últimos 2 anos, o governo do estado gastou pouco mais da metade do previsto na lei orçamentária para sistemas de monitoramento e alertas meteorológicos, sistemas de alarme, comunicação de riscos e desastres. Em 2021, foram 53%. Esse valor já era menor do que o previsto para 2020, quando só 46% do que deveria ser destinado a essas ações foi usado. Nós questionamos o governo do estado sobre os valores menores usados na prevenção. Em nota, a Secretaria de Comunicação disse que a Defesa Civil está apurando os números e que vai responder quando a análise for concluída. E adiantou também que em alguns momentos a verba vem de um outro local e não exatamente desse do que foi olhado. Chico e Ana, o fato é que é menos dinheiro no investimento, não foi feito, e depois chegar e oferecer 10 milhões, 15 milhões para os municípios, como foi feito, como nós noticiamos ontem aqui, é tapar o sol com a peneira, correr atrás do prejuízo, a vida não vai voltar nunca mais. A gente fica só imaginando o quanto de toda essa tristeza podia ter sido evitado, né, Rodrigo? Podia não ter acontecido se houvesse o investimento que já estava, inclusive, previsto no orçamento. E a principal prevenção, Ana, é política habitacional séria, que permita essas famílias que vivem em área de risco, né, habitar em lugares decentes, seguros, né? Então, política habitacional, que falta hoje no país inteiro. São Paulo não é exceção. Olha, e no interior de São Paulo também teve problema. O rio Capivari ultrapassou 4 metros, atingiu o maior nível em 5 décadas. É a maior cheia desde 1970. A água encobriu várias ruas, a gente vê aí. 487 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Segundo a prefeitura, a tendência é de que o nível do rio continue subindo. E os bombeiros retomaram agora de manhã as buscas por uma pessoa que desapareceu depois do temporal em Jaú, no interior de São Paulo. É um homem de 40 anos que estava pescando no momento da chuva. Hoje o nível do rio baixou, o que deve facilitar o trabalho dos bombeiros. Cerca de 150 moradores foram para abrigos e um ginásio virou centro de doações. E olha, no G1, você pode ver lá nessa reportagem como doar alimentos, roupas, água, produtos de higiene para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo. As doações podem ser feitas em vários pontos, diretamente em pontos de coleta ou por transferência bancária. Vamos agora falar do tempo, né? Marcelo Pereira, bom dia para você. A chuva em São Paulo começa a diminuir, mas ainda há riscos de deslizamentos, né? Exatamente, risco classificado como alto, viu, Chico? Bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia também para os nossos amigos e amigas de casa. A boa notícia é que hoje a chuva já diminuiu de forma significativa em todo o estado de São Paulo. Na região metropolitana, ela vem em forma de pancadas aí, na verdade, né? Mesmo assim, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, mantém como alto esse risco para deslizamentos na região metropolitana de São Paulo, está aqui em vermelho, pegando também a região de Sorocaba, Campinas e Litoral. O dia começou com chuva fraca na cidade de São Paulo e a tendência é que essa chuva vá diminuindo nas próximas horas. O dia será um pouco mais quentinho por aqui, onde a máxima vai ser aí de 26 graus. O alerta de chuva mais concentrada e em grandes volumes vale agora para você que está no norte do Rio de Janeiro, aqui em vermelho, no sul do Espírito Santo e na zona da Mata Mineira. Os temporais estão previstos
para o norte e também para o centro-oeste do país, na faixa em laranja. Falando no centro do Brasil, vamos até a capital federal? Em Brasília, o dia começou ensolarado e com, claro, um sol lindo, 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 mas à tarde tem previsão de chuva forte para os brasilienses, por isso é preciso cuidado e atenção. Onde o dia vai ser abafado. Destaque para você que está em Boa Vista com 37 graus, Aracaju com 32 e Goiânia 27 graus. O dia úmido por aí, então a sensação de calor vai acabar sendo maior. Para amanhã, a chuva diminui ainda mais aqui em São Paulo, como a gente pode observar, com 5 milímetros, quarta, quinta e na sexta. Destaque para Belo Horizonte, onde os acumulados vão chegar aos 35 milímetros e Vitória, que vem nessa aba da chuva com 20 milímetros. Por isso também é preciso cuidado para você que está por aí em Vitória. Para a gente fechar, vamos com o Nordeste. Recife na tela, onde hoje vai bater 32 graus. Esse céu lindo com nuvens de enfeite aí para dar um dia de esperança para o pessoal de casa aí. Chico e Ana, bom dia para vocês. Obrigada, Marcelo. Bom dia, até amanhã. E as rodovias mineiras ainda têm quase 50 pontos de interdição por causa das chuvas lá do início de janeiro. Vamos para Minas com a Aline Aguiar. Aline, bom dia. E para piorar a situação, a verba do governo federal para manutenção de estradas vem caindo nos últimos anos. Infelizmente, viu, Ana? Bom dia, Ana. Chico, bom dia a todos. O valor do ano passado e o previsto para este ano foram os menores repasses orçamentários dos últimos 10 anos. Os dados são do Ministério da Economia. Parte de uma das rodovias mais importantes do país está interditada há quase 20 dias. Neste trecho da BR-381, em Nova Era, Minas Gerais, o asfalto estufou por causa das fortes chuvas e os desvios aumentam a viagem em até 100 quilômetros. Josiane veio com a família do Vale do Jequitinhonha para Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. 3 horas a mais de estrada. Foi uma peleja, foi sofrido demais a conta, muito longe, muito cansativo, muito tempo na estrada. Só em Minas são 48 pontos em 12 rodovias com interdições parciais ou totais. Todos estão sob responsabilidade do governo federal. Segundo especialistas, muitos desses problemas estão relacionados diretamente à falta de investimento. Deslizamentos de terra às margens da rodovia ou crateras que se formam no meio da pista e que não só atrapalham o trânsito, mas colocam em risco a vida de pessoas, poderiam ser evitados se houvesse ações preventivas. Temos que investigar a fundo, fazer um monitoramento para a gente identificar eventuais falhas que possam vir a ocorrer antes delas ocorrerem. Por isso, o investimento é tão importante. Mas a verba destinada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, despencou nos últimos 10 anos. Dados do Ministério da Economia mostram que em 2012 foram repassados quase 15 bilhões de reais. No ano passado, o valor caiu para pouco mais de 5 bilhões. Para este ano, conforme está previsto na lei orçamentária, a expectativa é de 6 bilhões de reais. As nossas rodovias não atendem ao mínimo que nós precisamos de item de segurança viária, visto que existe uma série de melhoramentos que precisam ser feitos. Não somente a manutenção, precisamos melhorar bastante a condição da infraestrutura existente hoje no país. As estradas já são perigosas e com a chuva e aumento de buracos, o risco aumenta assim considerável, né? A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a checarem se há interdições antes de viajar e reforça a importância de ter mais cuidado na estrada. Chico. Obrigado, Aline. E no Rio de Janeiro, a polícia deve ouvir hoje o dono de um quiosque na praia da Barra da Tijuca, onde um jovem negro congolês foi espancado até a morte depois de cobrar um pagamento atrasado. Mas uma história de covardia absurda e muito violenta. Luana Alves, bom dia. Oi, Chico, Ana Paula, bom dia a vocês, bom dia a todos. História realmente muito absurda, viu, gente? A Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio de Janeiro, inclusive, assumiu oficialmente a defesa da família de Moise Mugeni, de 24 anos. Jovem congolês morreu na segunda-feira da semana passada após ser brutalmente espancado na orla da Barra da Tijuca, aqui na zona oeste da capital. O Moise foi a um quiosque na praia, onde tinha feito 3 diárias para cobrar o pagamento atrasado.
acabou sendo espancado e amarrado. A polícia investiga se os agressores são seguranças desse quiosque. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que a causa da morte de Moise foi traumatismo do tórax com contusão pulmonar. A Embaixada do Congo no Brasil se posicionou, cobrou explicações das autoridades. Disse que há outros 4 casos de congolenses brutalmente assassinados no Brasil e que aguarda o resultado das investigações. A Delegacia de Homicídios aqui da capital já está com imagens das câmeras de segurança e quem deve prestar depoimento ainda hoje de manhã é o dono desse quiosque. O primo de Moise disse que pretende sair do Brasil. Ele fugiu, saiu de um lugar onde ele poderia estar morto, veio morrer num lugar onde ele acha que vai estar vivo. Não é normal, a gente só espera que a justiça vai ser feita. Esse é o irmão do Moise, caso absurdo de tanta violência, a gente vai seguir acompanhando. Mais um caso absurdo e que não fica impune. Mais um caso contra negro no Rio de Janeiro. Já depois do intervalo, você vai ver que a Ômicron fez o Brasil bater recorde de casos em um mês desde o início da pandemia. No Rio, o contágio perdeu força na capital e acendeu o alerta no interior. E a Áustria vai ser o primeiro país da Europa com vacinação obrigatória para todos os adultos. A gente explica mais já. Agora 8h46, horário de Brasília. Janeiro foi o mês com mais casos de Covid no Brasil desde o começo da pandemia. Mas olha que interessante, graças à vacinação, o número de mortes foi muito menor do que o registrado no pico anterior. Olha os dados que a gente separou para vocês aqui no telão. Foram 3.168.000 infectados no mês passado. Então dá 1 milhão de casos a mais do que o registrado em abril de 2021, que foi o mês mais letal da pandemia, em que tivemos mais mortes. Mas mesmo com essa explosão de casos agora, foram 8.256 vidas perdidas, claro, um número ainda alto. Mas olha só a diferença. Em abril do ano passado, quando poucos brasileiros tinham se vacinado, foram mais de 82 mil mortes. E os números mais recentes da pandemia mostram que temos, em média, 188.451 novos casos conhecidos por dia. É um aumento de 125% na comparação com 2 semanas atrás. A média móvel de mortes também está em alta, está em 565 por dia, é mais 205% na comparação com 14 dias atrás. 442 mortes por Covid foram confirmadas em 24 horas e foram registrados mais de 102 mil novos casos conhecidos. Desde o início da pandemia, já são 627.365 mortes, vidas perdidas e mais de 25.450.000 casos conhecidos. E a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado uma redução nos casos de Covid nos últimos dias. Vamos falar com o Guilherme Peixoto. Guilherme, bom dia. Será que o pico da Ômicron no Rio está ficando para trás, hein? Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, um bom dia para todos os nossos amigos. Olha, a gente ainda vai ter que acompanhar os números por mais alguns dias para saber, mas os dados de momento apontam sim nessa direção. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no pico de infecção, entre os dias 12 e 14 de janeiro, eram em média 100 mil testes diários aqui na capital e a taxa de positividade ficou em 46%. Agora, são em média 25 mil testes diários e a taxa de positividade caiu para 27%. Outros números apontam essa tendência de queda, de redução. A procura pelas unidades públicas de saúde da capital caiu 26% na semana passada em relação à semana anterior. Hoje, 592 pessoas estão internadas com Covid na rede SUS da capital. Há 2 semanas, eram 946. Os especialistas em saúde lembram que para esses números continuarem em queda, reduzindo, é essencial que quem teste positivo para Covid se isole, que as pessoas tenham um esquema vacinal completo, inclusive com a dose de reforço, e, claro, continuem se cuidando. Guilherme Peixoto, do Rio de Janeiro, para o Bom Dia Brasil. Essa é a situação na capital. Já no interior do estado do Rio, a tendência é oposta. Em algumas cidades não tem nem mais leitos de enfermaria e UTI disponíveis. Vamos lá para Teresópolis, na região serrana. O Lucas Machado fala para a gente de como está a situação por aí. Lucas, bom dia.
Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, um bom dia a todos. Segundo o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, são 5 as cidades que não têm mais UTIs e 5 as que não têm mais vagas nas enfermarias. Teresópolis está nas 2 listas, portanto, não tem mais leitos disponíveis. Desde a semana passada, os pacientes estão sendo transferidos para outras cidades. De acordo com a Prefeitura, a média móvel de casos está quase 1.300% maior que há 14 dias. E por conta dessa procura pela testagem, pela procura de testes, foi necessário reservar um ginásio para a testagem dos moradores. Ainda na região serrana, Nova Friburgo, o ano começou com todos os leitos para a Covid-19 desocupados. E hoje já são 65 pessoas internadas. Eu volto com vocês no estúdio, Ana e Chico. Preocupante, Lucas. Obrigada pelas suas informações. E olha, a partir de hoje, o Bom Dia Brasil traz mais um dado sobre a vacinação. Nós vamos apresentar o percentual de imunização da população que pode ser vacinada, ou seja, de 5 anos ou mais. Esse índice é importante para acompanhar o desempenho da campanha de vacinação. E vamos continuar mostrando também o percentual de imunização da população em geral. Esse outro número ajuda a medir a imunidade coletiva e ver como está a circulação do vírus pelo país. Vamos ver aqui então os dados no nosso telão. Em 24 horas, mais de 350 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. No total, já temos mais de 165 milhões com a primeira dose, o que representa 76% de toda a população e 82,4% da população de 5 anos ou mais. E mais de 402 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única em 24 horas. Já são, então, quase 150 milhões de pessoas completamente vacinadas, o que dá quase 70% da população total e quase 75% da população vacinável. Agora os dados da dose de reforço, que em 24 horas foi aplicada em mais 771 mil pessoas. Até agora, então, mais de 45 milhões de brasileiros receberam esse reforço, o que dá 21% da população total e 22% da população que pode se vacinar. E começa a valer esta semana na Áustria a lei que torna a vacinação contra a Covid obrigatória para todo mundo. Cecília Malan tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Vários países já adotaram essa medida para a população mais idosa ou para profissionais da saúde. Na Itália, por exemplo, a regra vale para quem tem mais de 50 anos. Mas a Áustria é o primeiro da Europa onde a vacinação passa a ser obrigatória para toda a população adulta. A partir de quinta-feira, qualquer pessoa com mais de 18 anos tem que estar com o esquema de vacina completo. Quem não provar a imunização vai estar sujeito a multa de até 3.600 euros, mais de 20 mil reais. O governo alega que a vacinação compulsória evita novos confinamentos, já que a maioria dos internados não está com a imunização completa. E a superlotação de hospitais é um dos critérios que levaram a lockdowns anteriores. E a Dinamarca se tornou hoje o primeiro país da União Europeia a relaxar todas as restrições de Covid graças à alta taxa de vacinação. A única barreira que continua valendo é na fronteira para viajantes não vacinados. Ana, Chico. Muito bom, Cecília. Obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que a pandemia forçou a saída em massa de alunos do ensino infantil. E os golpistas que estão se aproveitando de quem está procurando emprego. Agora, 8 horas e 57 minutos, hora de Brasília. O Brasil perdeu mais de 650 mil matrículas de estudantes na educação infantil durante a pandemia. Foi a primeira vez, desde 2005, que o país registrou queda nessa faixa etária. Os dados são do Censo Escolar do INEP, que é ligado ao Ministério da Educação. Fábio William, o que explica esta redução? Bom dia. Oi, Chico, Ana, bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Olha só, essa redução foi puxada principalmente pela saída de alunos da rede particular por causa das dificuldades econômicas durante a pandemia. Ou seja, faltou dinheiro para pagar a creche particular e, muitas vezes, dificuldades para encontrar vagas na creche pública. São as primeiras informações consolidadas sobre os impactos da pandemia na educação brasileira. Especialistas dizem que é preciso ampliar o acesso dessas crianças
para tentar recuperar o tempo que ficaram fora da escola. Se para os estudantes maiores já é difícil ter aulas remotas, que dirá para as crianças com menos de 4 anos? E com creches fechadas, pais com menos renda, a escola foi cortada. O censo escolar constatou essa realidade da pandemia. De cada 100 vagas em creches particulares, 21 foram fechadas entre 2019 e 2021. Nas creches públicas, de cada 100 vagas, 2 deixaram de existir. A creche não é obrigatória na vida escolar, mas muitas vezes cumpre um papel importante para que os pais consigam trabalhar. Além disso, segundo pesquisadores, o estímulo nos primeiros anos é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Nessa fase da vida, é bem importante para a criança ela conviver com outras crianças, com outros adultos, para que ela tenha o seu desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico garantidos. Então, daqui para diante, vai ser bem mais importante ainda que as escolas consigam desenvolver essas habilidades todas, preparar essas crianças para a trajetória escolar que elas vão ter à frente. Outro desafio, aumentar as vagas nas creches públicas para que elas possam atender as famílias forçadas a abandonar o ensino privado por conta das dificuldades impostas pela pandemia. Preciso da presencial para ele estar, para eu saber que ele está com alguém e eu poder sair de casa e trabalhar. Porque se fosse para ficar remotamente, eu pagaria alguém para ficar em casa com ele. E aumentar a oferta de vagas em creches é justamente uma das metas do Plano Nacional de Educação, que prevê atender até 2024 pelo menos 50% das crianças de até 3 anos de idade. Em números, é ampliar o acesso dos atuais 3,4 milhões de alunos matriculados para 5 milhões nos próximos 2 anos. Na pré-escola houve queda de 25% nas matrículas da rede privada e de 6% na rede pública. Ana, Chico. Vamos ver como fica daqui para frente, né, Fábio? Obrigada, viu? E olha, milhares de pessoas que estão buscando emprego estão sendo enganadas nessa busca. Golpistas anunciam vagas em que o candidato precisa fazer algum tipo de investimento. Depois a pessoa fica sem trabalho e sem o dinheiro. Uma oferta de emprego era tudo que o Wesley precisava nesse começo de ano. O valor do salário seria muito bom, né? 2.400, ticket de refeição, passagem. Ajudaria a mim e a minha família, entendeu? A suposta contratante entrou em contato por mensagem. Disse que para começar na empresa, o próprio funcionário teria que pagar pelo uniforme. O Wesley pagou e ainda indicou a irmã para uma outra vaga. Nesse áudio, a golpista detalha o que era preciso fazer. Olha só, eu preciso, igual você fez, o nome dela, os documentos, os dados dela, as medidas, e ela tem que fazer o Pix, né? É porque a menina tem até 22 horas para pegar o tecido, senão eu vou ter que correr atrás de uma pessoa correndo. Depois da transferência, a mulher mandou um áudio se dizendo emocionada por ajudar a família a conseguir emprego. Eu estou muito feliz por vocês, por poder ajudar vocês, fazer algo de bom e melhor por vocês. Você não sabe a minha felicidade. Eu já chorei muito de emoção, de verdade, poder ajudar vocês. Mas era tudo uma farsa. As vagas não existiam. E ela, tipo assim, sabe enganar as pessoas, entendeu? E eu precisando, minha irmã precisando, ela fez nossa mente assim, direitinho. Os bandidos aproveitam desse momento difícil de quem está desempregado para aplicar os golpes. Segundo o levantamento de uma das maiores empresas de cibersegurança do país, só de janeiro a maio do ano passado foram detectadas mais de 340 mil ofertas falsas de emprego na internet. Uma outra vítima que não quer aparecer achou que tinha sido contratada para trabalhar num conhecido site de vendas. Para realizar tarefas no suposto site, tinha que investir dinheiro próprio. A promessa é que ela receberia o valor de volta, com lucro de 30%. E daí eu investi, né? Peguei o dinheiro que eu tinha nas minhas contas e investi. E aí eu rodei a tarefa, quando eu estava quase fechando a tarefa, bloqueou novamente o site. E daí eu tinha que investir R$6.000. Esse advogado, especialista em direito digital, diz que é preciso desconfiar sempre, principalmente quando há pedidos para transferir dinheiro. É muito incomum
que as empresas solicitem a candidatos de vagas que nem realizaram eventual entrevista o pagamento antecipado. Então, sempre quando houver essa solicitação, deve-se acender o alerta e checar essas informações junto aos canais oficiais da empresa. Golpe em quem está desempregado, sem renda, é muita crueldade, né? Bom, a Polícia Civil do Rio disse pra gente que está investigando aquele caso do Wesley, que a gente mostrou bem no começo da reportagem, e reforçou a importância das vítimas fazerem o registro de ocorrência na delegacia para que os criminosos possam ser identificados e presos. E agora, notícia internacional. Em meio à ameaça de invasão da Rússia, o presidente da Ucrânia anunciou que vai reforçar o exército com mais 100 mil soldados nos próximos 3 anos. Vamos conversar com nossos enviados especiais a Kiev, Hernani Lemos, Igor Arroio e Pedro Vedova. Pedro, a declaração veio num dia de reuniões importantes entre líderes de governo aí na Europa. Bom dia. Oi, Chico, Ana, bom dia para todo mundo aí no Brasil. Olha, o presidente da Ucrânia disse no parlamento que quase que dobraria o contingente militar, então de 200 para 350 mil combatentes, mas só para efeito de comparação, a Rússia teria ainda assim quase que o triplo de militares, então a gente espera uma resolução pacífica dessa tensão toda. O Volodymyr Zelensky está chamando uma nova rodada de conversas num formato conhecido como o Grupo da Normandia, que são 4 países europeus, a própria Ucrânia, a Rússia, também a Alemanha e França, tirando aí a interferência dos americanos, pelo menos nesse tipo de fórum. Mas são vários canais diplomáticos que vão se abrindo. Hoje mesmo tem a visita do primeiro-ministro britânico para cá. O Boris Johnson tinha falado ontem que faria uma ligação com o presidente russo, mas o Kremlin disse que não houve essa ligação, eles não têm previsão para esse tipo de telefonema. O Reino Unido, na visão do governo russo, é um país que está inflamando essa tensão, então de alguma forma está dando um gelo aparentemente no governo britânico. Na direção contrária está o primeiro-ministro da Hungria, que visita hoje Moscou. O Viktor Orbán, sim, tem uma entrada com Vladimir Putin, então pode ajudar a desanuviar as tensões. Agora, aqui em Kiev, a gente ainda sente esse clima de tranquilidade. Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem atrás de mim, tem uma senhora que está esquiando. Não é exatamente a imagem que a gente imaginaria se a população acreditasse mesmo que haveria uma invasão. Que a tranquilidade continue por aí, Pedro. Obrigada. E a Casa Branca afirma ter recebido ontem à noite a resposta da Rússia à proposta feita pelos Estados Unidos para resolver essa crise na Ucrânia. Vamos então para Nova York. Carolina Cimente, bom dia para você. Algum sinal de entendimento? Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Olha, segundo um diplomata do próprio Kremlin, o texto enviado pela Rússia tem mais perguntas do que respostas. O texto, escrito pelo ministro do Exterior, Sergei Lavrov, questiona se há garantias de segurança para Moscou e seus aliados. Lavrov tem uma conversa agendada por telefone hoje com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Nessa ligação, ele deve exigir novamente a retirada das tropas da OTAN do leste europeu e a suspensão do plano de adesão da Ucrânia à Aliança Militar Ocidental. Mas só para deixar claro, a OTAN não tem um plano formal para que a Ucrânia faça parte da aliança. Esta é uma ambição da Ucrânia pelo momento. Na reunião de ontem do Conselho de Segurança na ONU, os dois lados deixaram claro as divergências. A embaixadora americana acusou a Rússia de planejar a invasão da Ucrânia e disse que a concentração de tropas na fronteira é a maior ameaça à paz desde a Segunda Guerra. Mas, para essa afirmação, o embaixador russo, Ana e Chico, acusou os Estados Unidos de histeria. Obrigado, Carolina. E você vai ver a seguir as reações ao relatório da Polícia Federal que isentou o presidente Bolsonaro do crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin. E o STF vai decidir se aceita a denúncia contra o ministro da Educação por crime de homofobia. A gente traz mais detalhes já já. 9h11 agora. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. E, Fábio, essa decisão da Polícia Federal provocou reações de representantes da CPI da Covid. O vice-presidente da CPI, por exemplo, viu, Ana, disse que a Polícia Federal está sendo usada politicamente.
No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, o delegado afirma que não viu necessidade de tomar o depoimento de Bolsonaro e disse que o presidente pode ter faltado com seu dever cívico, mas não funcional. De acordo com o relatório assinado pelo delegado William Tito Schumann Marinho, é legítimo, por certo, do ponto de vista da opinião pública, esperar que a principal autoridade pública da República manifeste de algum modo um agir, mas mesmo assim, na hipótese de omissão, tal conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de um dever cívico, mas não de um desvio de um dever funcional. O inquérito foi aberto em julho do ano passado, após notícia-crime apresentada por um grupo de senadores da CPI da Covid contra o presidente. As investigações têm como base os depoimentos do funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas. Os irmãos Miranda disseram que se encontraram com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e relataram suspeitas envolvendo as negociações para a aquisição da Covaxin. O governo tentou desacreditar a denúncia, alegando que ela se baseava em um documento falsificado, mas recuou e passou a dizer que o presidente Bolsonaro pediu que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, investigasse o caso. Em agosto, depois que as denúncias vieram à tona, o Ministério cancelou o contrato. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que foi um dos autores da queixa-crime contra Bolsonaro, criticou a conclusão do delegado. O presidente da República é o primeiro dos servidores públicos. É o primeiro que tem a atribuição de comunicar e evitar crime. Aliás, isso está previsto não é somente no Código Penal, é na Constituição. Não precisa nem ser advogado para compreender que a Polícia Federal está sendo utilizada politicamente com os argumentos do presidente da República. Agora, a ministra Rosa Weber deve encaminhar o relatório da Polícia Federal para análise da Procuradoria-Geral da República. E em meio a esse clima político, o Congresso retoma os trabalhos amanhã. E o governo, que avaliava enviar uma proposta para reduzir o preço dos combustíveis, vai entregar uma outra proposta muito mais esvaziada. Ana Flores está aqui com a gente, vai contar os bastidores de toda essa história. Ana, muito bom dia para você. Então, em vez de PEC dos combustíveis, vai ser a PEC do diesel. Como é que é isso? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Pode nem mesmo ser uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, porque o que o governo está limitando é uma medida que contenha os impostos federais sobre o diesel. E isso já poderia ter um custo aí de 18 bilhões de reais para o governo que ele deixaria de arrecadar. A ideia inicial era fazer um fundo de estabilização que pudesse funcionar para todos os derivados do petróleo. Então, seria diesel, o próprio GLP, que é o gás de cozinha, e também gasolina, que preocupa muito porque o preço na bomba está bastante alto, já que o barril do petróleo segue alto e também a cotação do dólar não tem ajudado. Então, agora, o que o governo deve encaminhar para o Congresso é uma medida que já foi tentada no ano passado. Segurar, zerar o preço do imposto, do tributo federal sobre o diesel e aí sim, então, tentar fazer com que dois efeitos importantes sejam controlados, e é a preocupação do governo. O preço das passagens do transporte público, que tem o impacto do diesel, também o transporte de alimentos e produtos e também acalmar os caminhoneiros que vêm reclamando muito da alta do diesel. Então, essa é a medida, nesse momento, estudada pelo governo e que deve seguir para o Congresso nessa semana ainda. Ana e Chico. Agora, Ana, o Congresso em ano de eleição pode engordar essa PEC do diesel. O que é que pode vir por aí, hein? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Essa é uma preocupação do governo. Por quê? Porque lá no Congresso já tem uma proposta que está sendo tocada por um senador do PT, Jean Paul Prates, e que cria um fundo de estabilização para os combustíveis. Então, há um temor que a oposição capture essa pauta, que é controlar a alta dos combustíveis. Por isso,
aliados do presidente e também alguns ministros políticos têm conversado com o futuro líder do governo no Senado, que vai assumir como senador Alexandre Silveira. E ele pode sim apresentar uma proposta mais ampla, incluindo rediscutir um fundo. Só que esse fundo de estabilização pode ser uma medida a médio e longo prazo, talvez dificilmente tenha uma atuação agora. A gente tem que lembrar, ano de eleição, o governo está preocupado com a alta dos combustíveis. Nesse final de semana, a gasolina na bomba chegou a ultrapassar o limite dos R$ 8,00 e isso preocupa muito, porque a população vai ficando bem desgostosa. Então, essas são as medidas que o Congresso vai poder tocar a partir dessa semana e vai ter que ser uma discussão rápida, já que os combustíveis seguem subindo. O barril do petróleo chegou a ultrapassar os $90 ontem. Fábio. Muito obrigado, Ana, por ajudar a gente a entender esses bastidores de Brasília. Até a próxima. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao STF o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por crime de homofobia. Em 2020, numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro atribuiu a homossexualidade a famílias desajustadas. Segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, o ministro Milton Ribeiro cometeu o crime ao discriminar jovens por causa da orientação sexual e desqualificar de forma preconceituosa as famílias em que eles foram criados. Medeiros afirmou que o posicionamento do ministro da Educação induz outros grupos sociais a ter, por explicável, a adoção e manutenção de comportamentos de rejeição e mesmo hostilidade violenta a esse grupo humano vulnerável. Cabe ao Supremo decidir se abre uma ação penal e torna o ministro réu. O ministro não quis se manifestar sobre a denúncia. Ana, Chico? Vamos seguir acompanhando. Até já, Fábio. Até. E em instantes, os últimos ajustes do técnico Tite para o jogo de hoje à noite contra o Paraguai. E olha que curioso, o primeiro campeonato profissional de guerra de travesseiro, com uma brasileira campeã, Ana. A gente mostra já agora 9h22, hora de Brasília. Pelo Campeonato Paulista, o Bragantino venceu o Guarani. Olha aí, Fabrício Bruno cruzou na área e Johan marcou o único gol do jogo. Foi a estreia do Johan no Bragantino. E a seleção brasileira enfrenta hoje o Paraguai pelas eliminatórias da Copa, com transmissão ao vivo aqui na Globo às 9h30 da noite. A marca ainda está no pescoço do Matheus Cunha, deixada pelo goleiro Domingues do Equador. Doloroso para um atacante é também ficar sem fazer gols. Mas isso não significa que os 3 jogadores da frente estão com menos moral. Pelo terceiro jogo seguido, mesmo sem marcarem nos 2 anteriores, Tite vai dar mais uma chance a Matheus, Rafinha e Vini Júnior. O grande desafio nosso é ter uma estrutura de conjunto que permita o individual aparecer. E não ficar, transferindo responsabilidade. O técnico Tite vem aproveitando que o Brasil já está classificado para a Copa para fazer testes, observações e para o jogo de hoje contra o Paraguai, o único setor que ele não vai mudar em relação à escalação que enfrentou o Equador é o ataque. Serão 6 mudanças no total, um time bem diferente para encarar o penúltimo colocado nas eliminatórias. E Tite ver em ação jogadores que têm poucas oportunidades, como o lateral esquerdo Alex Telles. Ele vai fazer apenas o 5º jogo pela seleção. Diferentemente, 2016, hoje a gente está tendo mais tempo de oportunizar e de enxergar mais. E se na turma da seleção é moda cobrir o corpo de tatuagens, tá todo mundo querendo deixar uma boa imagem que não se apague da cabeça do Tite até a Copa. Bom, e agora vamos às últimas notícias. Rodrigo Bocardi, São Paulo. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem a São Paulo no fim da manhã sobrevoar as áreas atingidas aí pela chuva, se reunir com prefeitos. Segundo o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro deve participar. A gente vai acompanhar, claro. Uma boa terça para todos e até amanhã. A gente acompanha logo mais às 10 horas a abertura do ano judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. Por conta da pandemia, a solenidade será por videoconferência. Um ótimo dia para todo mundo. Amanhã, Heraldo Pereira de volta. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Até Obrigado. a próxima. Volte sempre, Fábio. Até, Fábio. Aqui no Reino Unido, a polícia está analisando mais de 300 fotos de 12 eventos na sede do governo que podem ter quebrado as regras de confinamento durante os lockdowns. Em pelo menos 3 deles, o primeiro-ministro esteve presente. Um resumo do relatório independente divulgado ontem indicou que houve falha de liderança e consumo exagerado de álcool no ambiente de trabalho. Boris Johnson prometeu reforçar as regras internas. Até amanhã, gente. Aqui nos Estados Unidos, lá na Flórida, aconteceu o primeiro campeonato profissional de guerra de travesseiro. Sério mesmo, 24 lutadores participaram do evento, divididos nas categorias masculina e feminina. A maioria dos participantes já tinha experiência com boxe e MMA e teve uma brasileira campeã. Stella Nunes venceu a final contra uma lutadora americana. Ela ganhou um cinturão e um prêmio equivalente a R$26 mil. Olha, tanta coisa boa para fazer com o travesseiro e eles decidiram brigar. Chico e Ana, bom dia a todos. Pelo menos essa luta não machuca ninguém, né? Pois é, agora guerra de travesseiro é feminino e masculino ou vale homem contra mulher, mulher contra homem? E é profissional, Ana. Muito bom. Vamos lá para Ana Maria Braga, saber o que ela achou. Guerra de travesseiro, Ana Maria, que tal? Olha, eu particularmente adorei. Foi a melhor notícia do dia. E um prêmio bom, né? R$26 mil. Você já fez guerra de travesseiro, Ana? Pode contar. Vamos, essa eu topo. Vamos começar a treinar. Bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos ver de perto os trabalhos de resgate das vítimas das chuvas aqui em São Paulo. E vamos ver também os preparativos para o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai de hoje. Nós vamos conhecer o tempero mais caro do mundo. Ele vale tanto quanto ouro em pó. É o açafrão verdadeiro. É aquele açafrão mesmo, que a gente chama de açafrão aqui, mas o nosso não é. Não é açafrão da terra, o nosso é o cúrcuma. Mas é bem pesado. Eu vou dar uma dica também de uma misturinha de limão, de cúrcuma e gengibre, que faz o famoso shot da imunidade para você tomar todas as manhãs. E aí na culinária tem uma receita de brownie. Brownie já é muito bom, né? Feito com recheio, gente, de beijinho. Você faz tudo junto e come de uma vez só. É daqui a pouquinho. Beijinho, tchau. Tchau, de casa, fica com a Ana Maria. Um beijinho com brownie pra você, Ana. Ótimo dia. A gente se encontra amanhã. A gente volta amanhã. Obrigado.